Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura é de Neemias. Então, nós não estamos mais nos livros proféticos, estamos nos livros históricos. E a história de Neemias, que começou lá com Ciro, né, e veio para Jerusalém para revitalizar a cidade. Chegou um momento que ele percebeu que o povo não conhecia a lei. Então o povo errava, porque não conhecia a lei. Por isso, Neemias pegou Esdras, que pegasse o livro de Moisés e lesse para o povo. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Esdras fez a leitura desde o amanhecer até o meio-dia. O amanhecer para eles não era 8 horas da manhã, nem 7. Era quando o sol começava a aparecer, era o amanhecer. Então veja quanto tempo, desde o amanhecer até o meio-dia. Esdras foi lendo o livro da lei. Porque ele estava num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando ele abriu o livro da lei, todos ficaram
em pé. Eles estavam entendendo. Era o livro da lei. Era a palavra de Deus para eles. Todos eles se levantaram. Depois foi preciso fazer com que eles se sentassem ali no chão. E Esdras bendisse o Senhor. Deu muitas graças ao Senhor por aquele momento que eles estavam tendo. E o povo repetia, amém, amém. Depois, o povo se inclinou e se prostrou diante do Senhor com o rosto por terra, que era costume dos judeus. Eles compreenderam que estavam diante do sagrado, diante da palavra de Deus, portanto, diante do próprio Deus. Para o povo poder entender melhor, os levitas iam para o meio do povo, explicando para eles o que eles não estavam entendendo, para que entendessem bem. Esse foi um trabalho muito grande que eles fizeram. Daí, o governador Neemias e Esdras disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis. Por quê? Porque vendo que eles não conheciam a lei e por isso eles não observavam a lei, o povo começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Foi lindo o que aconteceu com eles. Não fiqueis tristes nem choreis. Pois o povo todo chorava ao ouvir as palavras da lei. E depois, Neemias deu uma ordem maravilhosa. Ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, porque muita gente não preparou nada, pois este é um dia santo para o nosso Senhor. E aí vem a frase-chave. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse pedaço final dessa frase é usado muitíssimo na liturgia. A alegria do Senhor é a vossa força. E realmente a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas passavam no meio do povo, acalmando o povo, dizendo que não chorasse, que Neemias já tinha dado ordem para não chorar. Aquele era um dia de festa, era um dia de alegria, e a alegria do Senhor era a nossa força. Então diziam, ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. Eles haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Eles haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Não é? A canção nova nasceu da palavra de Deus. No mesmo encontro de catecumenato, no qual eu fiz o desafio, quem queria vir e vivermos em comunidade, nesse mesmo encontro, eu apresentei o que depois se chamou a Bíblia, foi escrita para você. Como estudar a Bíblia fazendo justamente aqueles passos todos, né, que ajudam, especialmente os jovens, a assimilarem a Bíblia. E tivemos coisas maravilhosas. Muitíssimos e muitíssimos jovens realmente aferraram a palavra de Deus que eles começaram a usar na Bíblia. No Evangelho nós encontramos que o Senhor que tinha escolhido 12 apóstolos, agora escolhe 72 discípulos. E por que ele escolheu
72 discípulos, porque a messe é grande e os operários são poucos. Eu já paro aqui para mais uma vez explicar. A palavra messe é muito importante. Às vezes traduz por colheita, né? O plantio. Não. Messe é o tipo de planta que, se você não colhe na hora certa, ela se perde. E aí estava importante. Jesus viu que havia um povo prontinho para ser colhido. Por isso que ele, além dos 12 apóstolos, mandou 72 discípulos de cidade em cidade. Quer dizer, cada um foi para um canto, para um canto, para um canto. Porque a messe é grande, ela não podia se perder. E os operários eram poucos para recolherem essa messe. E Jesus acrescentou: pedi ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Pedi ao dono da messe, porque a messe não pode se perder. Pedi ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Precisamos de membros para a ação nova? Precisamos. E temos que cultivá-los. Me disseram que a colheita nesse pré-pertença foi muito boa. Deus seja louvado. Vamos ver o resultado final. Mas também há um povo inteiro que não pode se perder. Porque a messe, se não é colhida na hora, ela se perde. E esse é o nosso papel. Recolher a messe para que ela não se perca. Se nós não colhermos na hora certa, ela se perde. E Deus não quer que seja assim. Deus não quer que ninguém se condene. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer salvar a todos. Deus quer que todos possam ir para o céu. Jesus disse a eles que, indo para essa missão, eles iam ser cordeiros no meio de lobo. Veja o que é um cordeiro, né? No meio de lobos. Cordeiro, singular. No meio de lobos, plural. Que terrível é isso. Realmente, o evangelizador, o apóstolo, ele pena muito. Há muitos lobos humanos e muitos lobos infernais para acabar com eles. Com essas ovelhas que Deus escolheu. Mas nós precisamos ter coragem. Enfrentarmos com coragem a situação. Não fraquejarmos. Pelo contrário, sermos fortes, destemidos. E irmos em frente, não é? E claro, fortes na oração, fortes na Eucaristia, fortes na palavra de Deus, fortes na fraternidade, mas precisamos ser fortes. E Jesus faz uma coisa interessante, né? Quando vocês entrarem numa casa, digam a paz, seja nessa casa. Se nessa casa houver alguém que é amigo da paz, ela irá para ele. Mas se não houver, voltará para vós. Eu não entendo bem o que seja a paz voltar para nós, mas Jesus quer dizer, essa paz não vai se perder. Eles não aceitaram, mas ela não vai se perder. Uma outra coisa foi essa: permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. O Prado Flores fez conosco, lá em Queluz,
essa experiência de sairmos no final de semana para evangelizar de casa em casa, 2 a 2. E nós não podíamos voltar para casa. Né? E não levamos nada, lanche nem nada. Né? Então, se as pessoas dessem para nós o que comer, a gente comia, como está no Evangelho. Se as pessoas, a gente não podia pedir pouso. Se as pessoas oferecessem pouso, a gente aceitasse. E foi muito lindo que tudo isso aconteceu. Tanto as pessoas se alimentaram, as pessoas ofereceram, muitos deles jantaram mesmo, né? E todos eles tiveram pouso em algum lugar da cidade de Queluz. Viveram a experiência dos 72 discípulos. Funciona? Funciona. A providência funciona principalmente para os evangelizadores, para aqueles que se dispõem a anunciar a palavra. E Jesus diz: curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. E se curai os doentes. Uma das coisas era essa, que quem fosse a essas casas oferecesse oração. E orasse pelas pessoas usando os dons. Com palavra de ciência, com palavra de cura. E foi uma beleza. As famílias ficaram compensadas, contentes, alegres. Lá naquele tempo nós não dissemos isso. Mas uma coisa que nós apóstolos precisamos falar é essa: o reino de Deus está próximo. Quando será? Nós não sabemos. Mas que o reino de Deus está próximo, está próximo. Todos precisam preparar-se porque ele está próximo. Diga. Está no meio de nós. Está no meio de nós. E interessante, quando vocês entrarem numa cidade, e no caso também numa casa, né, em que não vos receberem, batei, sacudi, até mesmo a poeira dos vossos pés, contra essa cidade ou contra essa casa. Era um costume judeu. Claro que a gente não ia fazer uma coisa dessa, porque todos foram muito bem recebidos, mas está no Evangelho. Então, sacudir contra eles até o que se apegou aos vossos pés. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Sabei. Vocês não aceitaram, né? Mas sabei que o reino de Deus está próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.